Boa noite, igreja. Boa noite, igreja. A graça e a paz do Senhor Jesus estejam com todos. Amém? Amém. Glória a Deus. Que alegria é estar na casa do Senhor, podendo desfrutar de momentos como o que nós vivemos agora, onde alianças são feitas no altar. Isso não tem preço, queridos. Isso é a graça de Deus sobre nós. E eu queria, nessa noite, agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito. Domingo passado, eu também provei do amor e da bondade de Deus. Porque, queridos, não é só nos momentos das alegrias, não é só no momento, deixa eu dizer, não é só no momento em que estamos em festa que podemos dizer que Deus nos ama ou provar da bondade de Deus. Em momentos de luto, em momentos de grande tristeza, também é possível encontrar a voz de Deus, encontrar o amor de Deus. Eu queria que você fechasse os seus olhos nesta hora e que nós pudéssemos, nesta noite, aquietar o nosso coração, que você pudesse procurar um lugar para você sentar, que nós pudéssemos acalmar o nosso espírito, para que possamos ser ministrados pela doce palavra de Deus para as nossas vidas. Feche os teus olhos. Amado Jesus, graças, Senhor, nós te damos, Pai, porque Tu és um Deus de alianças. Senhor, a Tua palavra, ela nunca falhou. A Tua palavra, ela nunca mentiu. Nada, Senhor, que subiu ao Teu coração não foi, Senhor, a Deus, em vão. Tudo está, Senhor, dentro de um propósito. Tudo está, Senhor, a Deus, dentro de um caminho. E nós, como Teus filhos, nós queremos Te render louvor e graça neste lugar. Nós queremos, Senhor, a Deus, dizer que somos completamente apaixonados pelo Senhor. Alguns mais extravagantes, outros mais tímidos. Mas, Senhor, nós sabemos que estar neste lugar chamado igreja é saber que existe uma força maior que rege as nossas vidas. Que existe uma força maior que trabalha em favor dos que esperam e confiam no Senhor. Que nesta noite, através da Tua palavra, através da santa e doce palavra, nós possamos ser levados, arrebatados, atraídos para mais próximo de Ti, para mais próximo da Sua voz, para sermos mais amigos do Espírito Santo de Deus. Fica conosco, Pai Santo, em todo o tempo, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, queridos. Glória a Deus. Deus é muito bom. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis. Gênesis, capítulo 45. Nós vamos ler Gênesis 45, do 9 ao 11. Quantos acharam? Digam amém. Então vamos esperar.
Gênesis não é um livro tão difícil, né? Quantos acharam o livro de Gênesis, capítulo 45, diga amém? Amém. Então vamos lá. Versículo 9 até o 11 diz assim: voltem depressa a meu pai e digam-lhe: assim diz o seu filho José, Deus me fez senhor de todo o Egito. Vem para cá, não te demores. Tu viverás na região de Gozém e ficarás perto de mim. Tu, os teus filhos, os teus netos, as tuas ovelhas, os teus bois e todos os teus bens. Eu te sustentarei ali, porque ainda haverá 5 anos de fome. Do contrário, tu e tua família e todos os teus rebanhos acabarão na miséria. Amém? Diga graças a Deus. Hoje eu vou falar sobre o poder de uma decisão. Como é importante nós aprendermos que a decisão ela tem um poder sobre as nossas vidas. Quando nós decidimos por coisas corretas, nós somos abençoados e toda a nossa geração é abençoada. Quando nós decidimos por coisas erradas, por caminhos errados, toda a nossa vida e possivelmente a nossa geração colherá o fruto das decisões que nós tomamos. Por isso, queridos, que quando nós conhecemos o Senhor Jesus, é necessário nós compreendermos que precisamos aprender a tomar boas decisões. Olha para quem está do seu lado e diga assim: eu preciso aprender a tomar boas decisões. Quando você decide estar na casa de Deus, aqui é um lugar de uma boa decisão. Ah, por quê, pastora? Porque aqui é o lugar mais incrível da terra. É. Porque aqui é o lugar que Deus escolheu para continuar falando com o Senhor. Quando você entra na casa de Deus, você faz uma boa escolha, porque é aqui. Você não vai ser direcionado pelo que eu acho, você não vai ser direcionado pelo que a sua família acha, você vai ser direcionado por aquilo que é verdadeiro, santo, real e capaz de transformar toda a sua vida e toda a sua história. Porque é verdade. Deus tem esse poder, através da sua palavra, de transformar uma decisão em bênção. E a palavra do Senhor começa em Gênesis, e foi muito lindo ler toda a história de Jacó. E eu me deparo com um Jacó velho, um Jacó que já tinha passado por muitas dores. E nesse momento, nesses versículos que nós acabamos de ler, Jacó, que não se chamava mais Jacó, agora se chamava Israel, ele tem um presente de Deus. Na sua velhice, com mais de 130 anos, Jacó descobre que o seu filho amado está vivo. E durante anos de tristeza, luto, choro, dor, na sua velhice, Deus dá a Jacó a felicidade de saber que José, seu filho amado, está vivo. Queridos, quando nós falamos de decisão, nós não podemos esquecer que pertencer a Deus é ter alianças com Ele. Quando você conhece o Senhor Jesus, você ergue a sua mão e diz: Senhor, eu te recebo como meu Senhor e meu Salvador, e eu quero, Pai, que a minha vida seja transformada pelo poder do Espírito Santo. Eu anseio que o meu nome esteja escrito no livro da vida, porque a tua palavra diz que quando
grande livro será aberto e Deus chamará pelo nome os que estão escritos ali. E você diz ao Senhor que você anseia que o seu nome esteja escrito neste livro, o livro da vida. E que naquele grande dia você possa ouvir o seu nome e entrar para o reino de eternidade com o Senhor. Vivemos para isso, irmão. Você fez uma aliança com Ele. Nesse tempo você foi, desceu as águas do batismo, você fez uma aliança com Ele. Talvez você tenha feito isso depois de outras alianças. Talvez você conheceu Jesus, você já foi casado, você já teve uma aliança com alguém. Talvez você já teve filhos, você teve uma aliança com essa Deus. Que o William e a Débora e toda a sua família fizeram aqui em cima. É uma aliança com Deus, mas principalmente com a igreja. Em dizer a esse casal assim: olha, nós nos comprometemos em aliança com vocês, em ajudar, em somar, em fazer com que as coisas sejam melhores para essa família. Isso é aliança, irmãos. E nós devemos desejar estar sempre em uma aliança com Deus. Nada, queridos, pode ser mais importante do que estar vivendo as promessas dele para nós e para a nossa família. Que delícia é saber que estamos vivendo as promessas de Deus dentro da nossa vida. E Jacó sabia que ouvir que seu filho José estava vivo era também resposta de uma aliança. Mas eu quero que você preste atenção comigo. Que a palavra do Senhor ela começa dizendo que Jacó tinha 11 filhos. E esses 11 filhos saem em uma viagem e 10 deles sentiam imensos ciúmes de um só, José. E a palavra nos conta que esses irmãos vendem José como um escravo e voltam para casa sem José. A palavra do Senhor diz que Jacó tem outro filho com a mãe de José, Benjamim. Ao todo 12 filhos é o questionamento. E a palavra do Senhor diz que José é agraciado por Deus em dons. E José serve a Faraó de uma maneira honrosa. Títulos são agregados à vida de José. De um escravo, ele passa a ser governador do Egito. Querido, ser governador é ter controle sobre os bens de Faraó. Faraó olhava para José e dizia: José, o Egito é seu como é meu. Porque José tinha as finanças do Egito. Poder e controle para roubar Faraó. Ser extremamente rico era a confiança que ele tinha sobre este lugar. E a palavra do Senhor diz que sobreveio uma fome de muitos anos sobre esta terra. E que somente o Egito, o lugar onde estava José, haveria comida, porque Deus antecipou o caos. E disse a José: prepara-te, porque vocês serão o único lugar no mundo em que haverá comida. E José fez conforme o Senhor tinha mandado. E certo dia a fome chega na terra de Jacó. E ele diz aos seus filhos: vá até o Egito, comprem trigo e tragam para cá. Agora o Senhor diz que quando José vê seus irmãos, os que venderam ele como escravo, um misto de sentimentos acontece. E a palavra nos fala que nesse momento, José
a mais, do qual ele não conhecia, porque nasceu enquanto ele vivia no Egito. E ele diz: olha, eu quero que vocês voltem para lá e me tragam este irmão, se for verdade. Eu vou ficar com um de vocês aqui preso, voltam-se 9 e eu quero que vocês tragam esse pequeno Benjamim para que eu conheça. A palavra do Senhor diz que Jacó não queria deixar, porém a fome aumentava e ele deixou que Benjamim fosse até o Egito. Chegando lá, José faz um banquete e dispensa seus irmãos, colocando uma armadilha na mochila do seu irmão mais novo. Ninguém sabia quem era José, apenas sabia que ele era um homem muito poderoso. E a palavra do Senhor fala que nesse momento, um servo de José vai até seus irmãos e diz: por que vocês fizeram tamanha maldade ao governador, roubando-lhe uma taça única e exclusiva dele? E eles disseram: mas nós não roubamos. E ele disse assim: apenas na mochila daquele que tiver, a taça será escravo e os outros podem ir. E a palavra do Senhor fala que, lógico, estava na mochila de Benjamim. E os irmãos que um dia venderam ele, voltam todos diante de José e dizem: olha, nós não te conhecemos, mas nosso pai morrerá se não voltarmos com isso. Grande dor ele já viveu quando um outro irmão desse morreu. Nós não podemos voltar sem esse menino. Me deixe ficar no lugar dele, para que meu pai não morra. Diante dessa situação, a palavra de Deus fala que José não se aguenta de emoção, chora e revela quem ele é, e fala para que eles voltem e tragam ao pai toda a família, toda a sua parentela para viver agora no Egito. Terra farta, terra onde poderiam se cultuar, poderiam se criar gados, poderiam se fazer qualquer coisa em liberdade, porque o irmão era abaixo de Faraó, o homem mais importante daquele lugar. O próprio Faraó, queridos, manda seus próprios cavalos, suas próprias carroças, para que a família de José fosse trazida ao Egito. A palavra do Senhor diz que quando Jacó vê aqueles carros e sabe da notícia que o seu filho está vivo, a palavra diz de uma maneira tão linda, conversava com o pastor, diz que Jacó quase morre de tanta emoção e alegria, irmãos. Você já recebeu uma notícia assim? A ponto de parecer que seu coração vai parar de tanta alegria que você sente. Esse era o coração de Jacó. Alegre em saber que o filho, que ele passou anos achando que estava morto, estava vivo e tão próximo dele. Mas sabe o que me chama a atenção? É o que vem depois do que nós lemos. Irmãos, quando se tem uma aliança com o Senhor, ela jamais pode ser quebrada por qualquer motivo, seja ele legítimo ou não. Sabe, irmãos, quando nós casamos, nós precisamos manter uma fidelidade, não porque isso é legal, mas é porque nós firmamos uma aliança com alguém. E por mais que passe nervoso com a pessoa, irrite você precisa, irmão, confiar no que Deus deu à sua vida. Você não pode sair trocando como quem troca de roupa. Você não pode sair substituindo como um aparelho que se quebra. Devemos entender que não somos a geração que troca, não somos a geração que substitui, mas nós somos chamados para consertar, para alinhar, para refazer.
Porque quando nasce em nosso coração o peso de uma aliança, nós não podemos ter outra postura a não ser consertar. E a palavra nos diz que Jacó, ele declara com sua boca e ele diz: oh, que tamanha alegria, meu coração chega a estar parando, sinto que vou morrer de tanta felicidade, mas eu ainda verei José antes que eu morra. E uma alegria toma conta daquele lugar. Todos estavam felizes, primeiro porque iam ver José, depois porque não iam mais passar fome, e depois porque talvez os pecados tinham sido redimidos. Poxa, eu vendi ele, agora ele está tão bem, que legal. E foi um contentamento dentro daquele lugar, meus irmãos. Mas quem tem uma aliança com Deus não se prende a qualquer coisa. E o pai, que quase infarta de tanta felicidade em saber que o seu filho está vivo, ele sobe a um monte chamado Berseba, e ali Jacó presta um culto a Deus. Jacó faz um sacrifício ao Senhor, e naquele lugar ele pergunta: Deus, devo eu deixar a terra que o Senhor deu ao meu avô Abraão, deixar a terra que o Senhor deu ao meu pai Isaque, e ir com a minha família ao Egito? Eu devo, Senhor, deixar a minha aliança que fiz com o Senhor, para ver o filho que eu tanto amo. Irmãos, é surreal. Mas Jacó sabia o que era uma aliança com Deus. Jacó sabia que não poderia viver longe da presença de Deus. E por mais que fosse algo absurdamente normal ir lá ver um filho, ele não poderia fazer aquilo sem a autorização de Deus. Porque um homem aliançado, ele não dá um passo sem a presença de Deus. Um homem aliançado, ele não anda sem que Deus esteja guiando os seus passos. Quantas vezes, irmãos, nós tomamos posturas, tomamos decisões, agimos impetuosamente, sem saber a vontade de Deus sobre aquilo. Quantas vezes, queridos, nós deixamos empregos, quantas vezes nós deixamos cidades, estados, deixamos lugares para viver o que achamos que temos que viver, onde Deus não mandou ir, onde Deus não mandou deixar, onde Deus não mandou fazer. Quebramos alianças, e isso nos coloca em posição de colhermos coisas erradas. Quando eu li este versículo, eu fui ver o que era Berseba. Queridos, essa palavra Berseba eram poços que Abraão construiu. Uma cidade onde Abraão fazia muitos poços. E um dos significados desta palavra, Berseba, é poço de juramento ou poço de promessa. Todas as vezes que Abraão ia orar neste lugar, era para ele se lembrar que havia uma aliança e uma promessa sobre a vida dele. Todas as vezes que Isaque ia neste lugar orar, era para saber que havia uma aliança e uma promessa sobre a vida dele. E com Jacó não foi diferente. Quando Jacó precisava de uma direção de Deus, foi no poço do juramento, foi no poço da promessa que ele foi buscar o Senhor. E por mais que ele desejasse aquilo como sua alma gritasse dentro dele, loucamente ele desejasse abraçar José, havia uma aliança sobre a vida dele. E ele disse: Senhor, nada pode ser maior do que as suas promessas. Permita-me, Senhor, que
que eu possa ver meu filho. Mas eu não quero isso se o Senhor não estiver comigo. Eu não quero fazer escolhas onde o Senhor não vai estar. Eu não quero estar em nenhum lugar onde o Senhor não esteja. Queridos, nós não podemos tomar decisões achando que elas só nos dizem respeito. Todas as nossas decisões alcançam nossas gerações. As nossas decisões de ontem, o que nós decidimos ontem, alcançam nossas gerações hoje. Veja, irmãos, o que você deixou de fazer ontem, talvez hoje faltou para a sua família. Uma escolha errada que talvez nós fizemos sobrecaiu sobre as nossas famílias. As nossas decisões de hoje vão também falar com as gerações nossas de amanhã. E veja, queridos, isso é muito sério. A palavra do Senhor conta a história de umas parteiras. No tempo em que Jesus nasceu, Herodes pede para que essas mulheres, as parteiras das hebreias, ele olha para ela e fala assim: olha, todo menino que nascer, vocês matem. Não deixe nenhum menino vivo, só as meninas, meninos não. E as parteiras saem da presença de Herodes com uma missão: matar todos os meninos que nascessem das hebreias. Só que eram mulheres que conheciam o Senhor. Elas sabiam qual era a vontade de Deus. Era fazer numerosa a sua geração. Era fazer abundante o seu povo na terra. E elas tomam uma decisão. Elas decidem não matar os meninos. E Deus, que nada escapa dos teus olhos, Ele começa a ver o que aquelas mulheres fizeram. E a palavra de Deus diz que Deus abençoou aquelas mulheres com família. Deus abençoou aquelas mulheres com uma geração abençoada. Sabe por quê, queridos? Porque elas escolheram tomar uma decisão que caminhava em obediência à vontade de Deus. Todas as vezes que nós tomarmos decisão que esteja caminhando dentro da vontade de Deus, nós seremos abençoados. Davi fez isso. A palavra do Senhor diz que Davi desejou em seu coração construir uma casa para Deus. Queridos, Deus ficou tão feliz com Davi. Deus ficou tão contente com Davi que ele disse: não, Davi, você quer construir uma casa para mim, mas eu vou construir casas para você, casas eternas. E disse para Davi: olha, enquanto a sua geração existir, ela reinará sobre essa terra. Alianças que foram visitando sua geração. Mas o mesmo Davi faz uma decisão errada. A palavra nos fala que havia um tempo em que os reis precisavam estar em batalhas. E naquele tempo Davi decide não estar na batalha, ele decide ficar no seu palácio. E por conta dessa decisão ele conhece uma mulher, ele deseja uma mulher que não era dele, e ele comete um pecado de adultério. E Deus olha para Davi e diz: Davi, oh Davi, o que você fez escondidinho, Davi? Eu farei com que os seus filhos façam para que todos vejam. E a palavra do Senhor diz lá no fim das histórias de Davi, que Absalão, seu filho, foi visto no terraço com muitas mulheres. Quase todas eram as esposas do seu pai. Todo Israel viu uma casa caindo. Porque decisões, queridos, precisam estar alinhadas na vontade de Deus. Mas existe uma geração de homens e mulheres egoístas que pensam em si, na sua
do céu e diz: o Senhor tem que me abençoar. Nosso Deus, queridos, é um Deus de aliança. É um Deus de promessas. E uma canção que eu falei para Rafael. Quando eu li isso, eu lembrei dessa canção. É uma canção que é verdadeira, irmãos. Ela diz assim: Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Tanta paz, Deus. As promessas só deixam de ser cumpridas em nossas vidas quando nós decidimos fazer conforme a nossa vontade. Nossas decisões, elas precisam ser guiadas pelo Espírito Santo. Provérbios 14 diz assim: há caminho que ao homem parece direito. Há caminhos que para mim e para você parecem direitos. Mas que no fim destes caminhos são morte, tristeza, dor. Se eu pedisse para você erguer a mão, e não é isso que eu vou fazer. Se eu pedisse para você erguer a mão aqui, quem já tomou uma decisão que se arrependeu e que no fim não era aquilo que deveria ter sido acontecido. Porque para nós, naquele momento, parecia caminhos bons. Quantas vezes nós entramos em um vício? Quantas vezes nós fazemos algo que feriu alguém, mas que naquele momento estávamos tão cheios de nós, que pareciam caminhos corretos, caminhos direitos, quando na verdade eram caminhos de morte, de afastamento espiritual, de manter Deus longe de nós. O egoísmo, queridos, quando toma conta de um coração, faz com que essas coisas aconteçam. Pais decidem abandonar suas casas, seus filhos, sua família. Esposas decidem abandonar seus maridos. Dentro de uma decisão egoísta. Dentro de decisões que só são delas. Simplesmente porque não dependeram da vontade de Deus para tomar suas decisões, não dependeram do direcionamento de Deus para tomar suas decisões, não tiveram uma palavra diretiva daquilo que iam fazer, sabe? Senhor, eu devo fazer isso, Senhor, eu posso fazer isso. Às vezes, queridos, fazemos isso com as nossas vidas, porque não fazemos o que Jacó fez. Não fazemos. A pastora Sara Castellanos Guerra, ela conta uma história que um dia ela pediu ao pastor César para fazer um curso fora da Colômbia, era nos Estados Unidos. E ela era um curso para a igreja, era um curso missionário, era 3 meses de curso. E o pastor César conhece o curso, sabia onde era a escola. E no momento em que a Sara pediu para o pastor César: pai, posso ir a este curso? O pastor César disse: sim, minha filha, se será uma bênção para você, pode ir. E a Sara conta que o pastor César à noite foi orar.
E ele disse: ela não pode ir. Ela não pode ir, você tem que dizer não para ela. E o pastor César disse: mas Deus, por quê? É para a sua obra, é coisa de crente, é coisa de Deus. E ele disse: porque naquele lugar ela vai conhecer um rapaz lindo. Ela vai se encantar por aquele rapaz, e ele não é o que eu tenho para ela. E o pastor César chega para Sara e fala: você não vai. E ela, em obediência ao pai, ela disse: tudo bem, pai, eu não vou. E naquele mesmo ano, era a Copa do Mundo aqui no Brasil. E ela veio assistir a Copa, porque ela não estava nos Estados Unidos. E na Copa, ela conheceu o pastor Odesberg no estádio de futebol. E hoje, eles têm uma família linda e abençoada. Por que, queridos? Porque nós precisamos orar. Porque nós precisamos buscar o direcionamento de Deus para nós, para a nossa família. Isso é responsabilidade de todo aquele que confia em Deus. É muito bonito nós desejarmos as promessas de Deus neste lugar, mas não vivemos como Deus. Sabe, queridos, chega um momento na nossa vida em que nós não temos que apenas acreditar na palavra. Chega um momento na nossa vida que nós temos que viver o que a palavra diz. E eu digo para você, esse momento em que eu tenho que viver a palavra é o momento em que a minha vida vai ser transformada. Pastora, como é que eu posso viver a palavra? Ela me pede uma perfeição da que eu não tenho. A palavra do Senhor diz que nós devemos obedecer a Deus. A palavra do Senhor diz que nós devemos buscar o Senhor todos os dias. E tudo aquilo que precisa ser transformado, tirado, incluído em nossas vidas, acontece de uma maneira gradual. Porque nós estamos vivendo a palavra. É óbvio que Jacó sabia que se ele orasse a Deus e Deus dissesse: você não pode sair daí, Jacó, você tem que ficar aí é sua terra. É óbvio que José viria. O que Jacó não queria era fazer o passo da desobediência. O que Jacó não queria era entristecer o coração de Deus. E isso nós precisamos aprender a viver, meus irmãos. A viver um passo que não desagrade o coração de Deus. Semana passada, quando eu enterrei meu filho de coração, nem por uma e nem por duas vezes subiu quase no nosso coração uma revolta pelo que estava acontecendo. Irmãos, é muito difícil você ver um caixão, um sonho. Eu não sei vocês, mas nós somos um casal sonhador. Nós sonhamos com os nossos filhos, nós sonhamos com os nossos genros, nós sonhamos com os nossos netos. Mas é um sonho que é muito maior dentro de nós. O sonho em que nós veremos a face de Jesus. E que tudo que há nessa terra não vai mais influenciar as nossas vidas. E por isso nós devemos viver. E essa promessa de uma vida na eternidade, queridos. Essa promessa de uma vida que vai além das coisas que estão neste mundo. Essa é a aliança que eu fiz com o Senhor. E antes que a revolta, que a angústia, que a tristeza pense em invadir meu coração, eu preciso ir para o céu. Eu preciso ir lá
propósito da promessa e me lembrar que existe uma aliança que é maior do que qualquer coisa desta terra e que eu viverei essa aliança. E que se eu me manter fiel a isso, minha geração viverá essa aliança. Não importa os percalços que Satanás tente rodear, tente levantar, tente criar, todos são derrubados pelo poder da palavra e da promessa. Vocês entendem, queridos? Talvez você esteja vivendo um turbilhão na sua vida. Eu quero dizer a você, aprenda a viver alianças. Renove a sua aliança com o teu Deus. Renove a tua aliança com Ele. Volte a viver as coisas que você fazia antes dessa turbulência. E você vai ver um Deus que trabalha pelo seu desejo. Um Deus que revela a você que os propósitos deles eram maiores. Queridos, sabe por que José foi vendido? Isso Deus falou no meu coração. Porque havia uma promessa de Deus para todos aqueles que creem. A promessa de Deus era que nós viveríamos, seríamos moço e um dia seríamos velho, mas nunca iríamos mendigar o pão e nem a nossa descendência. Jacó, ele nunca poderia mendigar o pão, muito menos a sua descendência, porque ele era neto de Abraão, filho de Isaac, uma geração de alianças com o Senhor. E a única forma de Deus prosperar esse homem era criando os percalços, criando as formas, para que José se tornasse aquele que seria o provedor. Sabe, irmãos, Jacó teve essa postura de consultar o Senhor antes de sair da sua casa. E olhe comigo Gênesis 46, versículo 2. A palavra do Senhor diz assim: e Deus falou a Israel, que é Jacó, por meio de uma visão noturna, e disse: Jacó, Jacó. E ele disse: eis-me aqui, sim. 3. Eu sou Deus, o Deus de seu pai, disse ele. E ele disse: não tenha medo de descer ao Egito, porque lá farei de você uma grande nação. Eu mesmo descerei ao Egito, com você e certamente o trarei de volta, e a mão de José fechará os seus ombros. 5. Então Jacó partiu de Berseba. Os filhos de Israel levaram seu pai Jacó, seus filhos e as suas mulheres nas carruagens que Faraó tinha enviado. Também levaram os seus rebanhos, os bens que tinham adquirido em Canaã. Assim Jacó foi para o Egito com toda a sua descendência. Levou consigo para o Egito seus filhos, seus netos, suas filhas, suas netas, isto tudo, e os seus descendentes. E ali na frente fala o nome dos descendentes que Jacó levou. Quase 3 gerações estavam indo com ele para o Egito. A palavra de Deus diz que cerca de 70 pessoas saíram com Jacó para o Egito. Jacó, queridos, ele não queria sua própria vontade. Jacó, ele escolheu servir a Deus. Talvez você diga assim: eu não preciso orar, eu tenho certeza que Deus me
ama e eu tenho certeza que Deus deseja fazer o melhor para mim. Queridos, quantas vezes nós usamos frases assim? Não, Deus sabe que eu não preciso fazer nada, eu não preciso falar nada. Para nos enganar, e muitas vezes acabar fazendo o que queremos dentro da nossa vaidade e dos nossos erros. Jacó era um homem que não desejou dar um passo onde Deus não estivesse. Assim como Moisés, liderando o povo de Deus, ele olha para Deus e fala assim: não, se o Senhor não for comigo, eu não darei passos dele. Assim deve ser o nosso coração. E sabe o que me chama a atenção nesses versículos que nós acabamos de ler? É que Deus responde Jacó dizendo assim: Jacó, eu descerei contigo. Quando nós buscamos o Senhor, as nossas decisões, elas estão com Deus. Ele vai na nossa frente. Deus passa a ser o nosso futuro, queridos. O nosso amanhã, ele não é um amanhã perdido, sem sentido, sem nexo. Não é um Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não! A mão do Senhor vai conosco. E nós passamos a ter Jesus, a ter o Senhor no nosso futuro. E quando Deus está lá no nosso futuro, queridos, é impossível nós não sermos abençoados. E depois, só depois, que Jacó consultou o Senhor, e Deus disse que desceria com ele ao Egito, porque ali era a vontade de Deus, porque era tempo dele viver ali no Egito, era tempo da sua descendência não mendigar o pão, de ter toda a provisão necessária para a sua família. Só depois que ele ouviu que Deus estaria no seu futuro, é que ele foi. Embasado na palavra de Deus, ele disse: eu vou. E Deus disse: e lá José fechará os teus olhos. E foi isso que aconteceu, meus irmãos. 17 anos depois, Jacó morreu. E antes de morrer, Jacó chama José e diz: José, você me promete uma coisa? E ele disse: claro, meu pai. E ele disse: quando eu morrer, você me leva de volta. José, você me enterra na promessa, José. José, você me coloca de volta o começo da minha aliança com meu Deus. Porque é lá que eu quero ficar. Foi lá que eu comecei, José. E é lá que eu quero terminar. Irmãos, e assim José fez. Jacó morre e é levado de volta à terra da promessa. A terra que foi dada por herança a Deus ao seu avô Abraão, a Isaac e a ele. Feche os teus olhos e clique sua cabeça. Será que nós temos valorizado a terra da promessa, queridos? Será que nós temos amado o lugar da promessa tanto assim como Jacó amou? Será que nós temos amado mais a promessa de Deus do que as nossas próprias
tudo aquilo que impede você de viver uma plenitude na presença de Deus, a ponto de ter o seu coração quase parando de ansiedade em ter uma coisa, mas ao mesmo tempo um espírito reto, um espírito obediente, um espírito com retidão, que tem a decência de se ajoelhar diante do teu Deus e dizer: Senhor, devo, Senhor, posso, Senhor, é assim que tenho que fazer, para que amanhã você não diga que Ele não está ao seu lado. Jacó não era egoísta, mas Jacó desejava estar fazendo a vontade de Deus. Quero que você feche os seus olhos agora. E enquanto a canção é ministrada, o Espírito Santo vai visitar você. Amado Deus, nós te amamos, Senhor, e por isso estamos aqui. Senhor, tudo que o inimigo quer é que nunca venhamos estar neste lugar, ou em contato com a tua palavra, porque a Bíblia diz que quando nós conhecemos a verdade ela nos liberta de todas as cadeias de Satanás, e nós vivemos uma vida para o Senhor. Nem a morte, nem a vida, nem a profundidade, nem a altura é capaz de nos separar desse tamanho amor que o Senhor sentiu por nós. E assim, Senhor, ó Deus, como Jacó, que não ousou quebrar uma aliança com o Senhor, mesmo desejando segurar em seus braços e beijar o seu filho amado. Que este espírito de obediência esteja sobre as nossas vidas. Irmão, aí no seu lugar, irmão, aí no seu lugar. Comece a fazer uma oração ao Senhor, pedindo: Senhor, ensina-me a ouvir a tua voz. Ensina-me, Senhor, a buscar o Senhor em oração para as minhas decisões. Ensina-me, Senhor, a mandar embora todo o medo, toda a angústia de servir ao Senhor de todo o coração. Porque, queridos, eu não sei se você sabe, mas estamos cativos a este amor. Não importa por onde queremos andar, uma vez que conhecemos que existe um Deus, nada pode nos separar disso. Amado Jesus, que nesta noite, enquanto esta canção é ministrada, o nosso coração seja ministrado pelo Senhor, e que possamos, Deus, entender o que estava no coração deste homem, entender que nada pode ser mais importante do que o que nós temos, Senhor. Nada pode ser maior do que a nossa aliança, do que o nosso compromisso, do que o nosso amor, Jesus. Ensina-nos, Paizinho. Ensina-nos, Paizinho. Em nome de Jesus. Se coloque de pé nesta hora. Coloque a mão no teu coração. Sabe, queridos, quando nós colocamos a mão no nosso coração, nós estamos dizendo: Jesus, Ele está aberto para o Senhor. Não deixa eu ir embora deste lugar sem que meu coração seja tocado pelo Senhor. São tantas lutas lá fora, são tantas angústias lá fora. Não deixa, Senhor, eu sair deste lugar sem que o meu coração seja tocado pelo Senhor, sem que eu sinta a alegria de estar na tua presença, sem que eu
que estes pensamentos não estejam sobre as nossas vidas, mas que possamos todo tempo buscar a tua face, buscar a tua presença, para que possamos ouvir como Jacó: eu descerei de ti, eu estou no seu futuro, eu estou nos teus sonhos, eu estou nas suas promessas, eu estou em cada passo que você vai dar. Eu sou o teu Deus. Não temas, eu estou contigo. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, por essa doce e santa presença. Obrigado, Jesus. Nós te amamos, nós te bendizemos. Nós te louvamos, nós te adoramos. Deus de aliança, Deus de promessa, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra que você possa sentir que esta é a sua casa, a sua família, que você possa vir quantas vezes você quiser. Não vá embora sem tomar um cafezinho que a gente deixou aqui na frente para vocês. E que vocês possam estar sempre aqui, se sentindo como se estivessem realmente em casa. Deus os abençoe, obrigada pela presença de vocês. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.